Seja bem-vindo ao TDMcast, o podcast do treinamento de Mauro, e quem fala com você sou eu, Henrique de Mauro. Hoje a gente trouxe um convidado nutricionista meio filósofo com bons toques de vida real e cerveja gelada. Seja bem-vindo, Euler, e muito obrigado por ter aceitado o convite de falar comigo por aqui. Eu que agradeço. Esse meio filósofo foi bom, né? Acho que a pessoa já sabe que você tá meio filósofo ultimamente, né? Ô Euler, seguinte, cara, a gente vai bater um papo sobre nutrição além da moda comportamental. E a primeira pergunta que eu te faço, cara, é a seguinte: já que você é um amante da filosofia e da nutrição, é muito perceptível isso, quem te segue percebe. Para quem que você escreve, cara, basicamente? Em uma definição de Mauro, eu diria que para pessoas adultas. São aquelas pessoas que não terceirizam a culpa. Acho que, antes de tudo, eu não escrevo aqui com a finalidade de convencer alguém sobre o que eu digo esteja correto. Acho que você não verá nenhum esforço da minha parte para tentar te convencer de alguma coisa. Eu falo muito mais com o intuito de fazer com que algumas pessoas possam perceber que tem alguém que pensa de forma parecida. Alguém que não está preocupado em fazer como os franceses chamam faire la morale, ou cagar regras, né? Ou que vendem a ideia de que você sempre vai ter um final feliz, porque os esforços que você faz em algum momento serão recompensados. Apesar de achar que esse tipo de abordagem, apesar de achar que ele seja bastante infantil, é fácil de compreender no sentido de que as pessoas no mundo contemporâneo sofrem tanto que às vezes é bom você escutar alguém dizendo que no fundo você é lindo, ou que as pessoas no seu trabalho amam você e que no final a conta sempre fecha. Mas eu prefiro acreditar que eu escrevo para pessoas maduras e adultas e que, portanto, elas têm a consciência da fria em que todos nós estamos metidos. E o que elas precisam, na verdade, é de pessoas que mostrem para elas que elas não estão sozinhas no meio dessa fria. Eu acho que dá até, inclusive, para a gente fazer uma outra análise em cima disso aí, que eu acho que, de Mauro, não tem como dissociar a nutrição estrita de outros níveis da tua vida. Hoje em dia, todo mundo quer encontrar um propósito, um significado para tudo que se faça. Eu acho que as coisas não devem ser muito por aí, né? Algumas coisas sim, devem ter propósito, outras não. E, às vezes, não ter propósito no que você faz relaxa. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que, se você não tiver uma vida minimamente equilibrada, fatalmente isso vai refletir em outros aspectos da sua vida e quase sempre em alimentação. E eu estou te dizendo isso porque acho que a angústia de querer dar sentido a tudo não vai passar. Ela não tem solução. Quando você olhar para o lado, ela vai estar lá. Não significa que tu tenha que fazer sexo com angústia, não é isso que eu estou dizendo. Mas sim que você deve saber a única forma de lidar com a angústia é saber que a angústia é você, que ela faz parte da natureza do humano, certo? Sempre vai aparecer alguma coisa fora do lugar, alguma coisa que não deveria estar assim, e, portanto, a ideia de que a angústia não vai passar. Não adianta tentar resolver com alguma coisa fake ou acreditar que existe uma cura para isso. Então, assim, eu acho que o amadurecimento que eu vinha falando, né, ele estaria muito mais relacionado a uma certa lida com essa angústia, a uma certa lida com a ansiedade, com a incerteza. E aí você vai perceber que, muitas das vezes, o propósito não é claro, ou que às vezes não tem propósito, ou que não tem significado. E, portanto, por incrível que pareça, nesses momentos você consiga, de repente, respirar melhor. Cara, perfeito. Eu, até comentar isso que você falou, a busca do propósito, a própria busca já é uma ansiedade. Então, o cara, de repente, tá perdido ali, né? Vamos supor que ele tá querendo buscar a nutrição para resolver um problema dele. Ele não encontra a resolução daquele problema porque o próprio fato dele conseguir ou dele tentar ir atrás da resolução desse problema por trás de um propósito maior pode aumentar a ansiedade e ele não ter adesão a absolutamente nada. Eu falo muito isso, né? É tão subjetivo, como é algo abstrato, aquilo que você não consegue pegar, você não tem muita noção de onde que você está indo, do que você está fazendo e no que vai dar, né? Então é muito difícil as pessoas se sentirem bem, claro, em busca de alguma coisa, seja o emagrecimento, a hipertrofia, ou seja uma mudança comportamental em relação à nutrição. E nesse parâmetro, cara, Euler, qual que é a sua trajetória ou linha de pensamento, né, que você usou para formar essa abordagem que você vem formando, que eu acho super interessante? Então, assim, a minha abordagem, de Mauro, ela tem como foco principal preservar os hábitos alimentares destruídos pelo avanço da ciência, que nada tem a ver com uma visão atrasada ou retrógrada. Eu acho que uma abordagem estritamente científica
traz o problema de que quem aplica em você parte do pressuposto que você irá mudar dentro do que ela acha que você deve mudar. Acho que um exemplo para ficar bem claro isso é um nutricionista que tenta convencer o paciente dele a fazer jejum intermitente, né? Dentro dessa perspectiva que eu estou explicando. E, assim, ao meu ver, eu acho que a pior coisa que existe é um líder que de fato acredita nas suas próprias ideias. Eu prefiro deixar que as pessoas façam aquilo que de fato elas querem dentro de um espaço proporcional. Seria como algo dentro da lei, algo como uma liberdade supervisionada, até para que também não haja exageros que vão colocar a estratégia nutricional para o saco, né? Então, acho que tem que ter um mínimo de limite. Mas, assim, um nutricionista que tem muita ideia do que você deve ou não deve fazer, ou do que é certo, o que é errado, normalmente ele vai querer acabar mandando em você. Ainda dentro dessa minha formação, eu acho que se você comparar as teorias, você vai perceber que elas se destroem, umas às outras. E que, portanto, não dá para se ter adesão a nenhuma teoria definitivamente. Eu acho que, de repente, um conhecimento mais profundo leva você a perceber que a crença em uma única teoria seria a exclusividade de quem não tem repertório. Há um tempo atrás não podia ovo, é um exemplo clássico, né? Hoje pode o ovo, margarina é melhor que manteiga. Então a gente vai vendo que as teorias elas vão se aniquilando. Então, assim, acho que as pessoas que têm um certo conhecimento, elas tendem a ter um temperamento de que elas não precisam chegar a uma resposta definitiva sobre tudo, sabe? Acho que elas são mais humildes com conhecimento, acho que elas não estabelecem um juízo final das coisas. E ainda dentro desse cenário, me parece que o mais interessante é saber que todas as teorias, de alguma forma, elas são insustentáveis, né? E sendo assim, você ou meu paciente, eles não seriam alguém que acredita em qualquer drama que criam por aí nas redes sociais. Eles não seriam alguém que acredita que a ciência tem a última palavra. Eu acho que eles vão, no final de tudo, vão perceber que, sem ter certeza de muita coisa, os hábitos constituídos têm seu valor. O que os hábitos nos trazem de garantia? A nossa sobrevivência, né? Então, acho que os hábitos constituídos, por vezes, têm muito mais valor do que algumas coisas mais científicas. Justificando essa minha visão aí, de Mauro, um pouco mais conservadora e cética, com base aí em gente como Oakeshott e Don Stuart Mill. E essa é uma visão que me formou muito, essa minha visão um pouco mais conservadora com a alimentação. E uma outra escola que influencia também de forma direta no meu pensamento é aquela visão mais trágica, né? E daí a gente já fala em autores como Freud, Nietzsche, Schopenhauer, o próprio Luiz Felipe Pondé, que é o brasileiro. Eu acho que isso aí nos dá uma compreensão de que nós somos seres marcados pela angústia, como eu vinha falando, pela insuficiência, e que a saída para isso seria aceitar como fato insuperável da condição humana. É algo que não tem solução, mas é justamente a compreensão de saber que não tem solução que é libertadora. Na prática, como é que a gente vê isso? A gente me pergunta como reduzir a ansiedade em saber o que comer. Eu acho que se a gente desviar um pouco essa ideia, em vez de focar em nutrientes, né? Por que não focar em não comer alimentos industrializados? Isso aí vai aumentar as chances de acerto, vai reduzir a ansiedade, vai facilitar a compreensão. Enfim, você dá uma nova roupagem para aquela angústia que não vai deixar de existir. Cara, e imagina a magnitude da liberdade que o cara tem, a pessoa que quer emagrecer, por exemplo, se ela tem esse pensamento, se ela trabalha com a angústia ao favor dela, se ela trabalha com a ansiedade ao favor dela, né? Que ela entende que isso não vai passar, que Freud já deixou bem claro, né? Que nós somos seres que somos, até o final da vida, incompletos. A gente nunca vai preencher esse vazio que está dentro de nós. E muito menos vai ser a comida que vai resolver esse problema. Mas olha a magnitude da possibilidade de estratégias que existem. Só de você falar pro cara que, cara, independente do que você coma, desde que seja alimentos saudáveis, você pode comer dentro dessa zona, digamos assim, como você falou, dessa lei, à vontade. Então você não curte batata doce? Pega batata branca. Você não curte cenoura? Pega beterraba. Porra, você não curte arroz integral? Pega arroz branco, né? Dentro dessa zona existem inúmeras estratégias que podem estar extremamente associadas à adesão, ao déficit calórico que o cara precisa. Ele vai diminuir, por exemplo, a ansiedade de tomar uma decisão precipitada, de não saber o que comer, porque ele tem uma vasta gama de alimentos que ele pode
digamos assim, né, se empoderar desses alimentos, né? Parece que as pessoas esqueceram disso, né? Aí não existe essa questão de empoderamento desses alimentos, eles sempre estavam ali, sempre fizeram muito bem a função deles. Passando nessa linha de pensamento, cara, o que você acha sobre uma educação que foca em elogiar o paciente como ponto central? É algo que é muito questionável isso. Então, o paciente sempre ali sendo elogiado como ponto central. Como se, digamos assim, para a pessoa que está nos escutando entender, como se o mundo girasse em torno dela, daquela questão específica. O que você tem a dizer sobre isso? O que é muito comum hoje, né, Edmauro? Acho que tratar, às vezes, o paciente como um inimputável, né? Como alguém que não seja capaz de assumir algumas responsabilidades. Acho que dá uma análise muito grande em cima disso aí. Mas eu acho que, antes de tudo, qualquer nutricionista que tenha o mínimo de amor e cuidado com seus pacientes não irá maltratá-los, né? Ninguém consegue muita coisa humilhando alguém no processo de ensino. Acho que a tese central desse tipo de abordagem me parece ser que você não deve constranger o paciente apontando os erros dele. De novo, é evidente que devemos apontar os erros com cuidado, porque os erros ferem nossa autoestima. Pouco importa se você tem 8 ou 80 anos, mas eu acho que olhar as coisas sempre de um ponto de vista positivo ou esconder qualquer forma de negatividade não significa apenas olhar o lado legal das coisas. Eu acho que isso tem muito mais relação com a eliminação das condições negativas da realidade. Qualquer pessoa minimamente madura sabe que a negatividade é um elemento essencial da preparação de uma pessoa para a vida adulta. Os fracassos, os momentos de desespero, eles nos ensinam muito mais do que o sucesso. E nesse processo, eu acho que a gente chega ao ponto de abrir mão de qualquer coisa que não some a esse bem-estar. Eu acho que o resultado disso é que a gente acaba se transformando em retardados alegres, ao meu ver. Eu acho que, Edmauro, acho que a humanidade ela é muito mais humana em contato com a negatividade do que com a positividade. A negatividade, ela nos ensina os nossos limites, nos ensina os nossos fracassos. Já a positividade nos ensina que, sei lá, Papai Noel tem sempre o nosso nome em seu coração. Porra, cara, eu adoro esse tipo de abordagem, cara. Um pouco de trágico com realidade. É muito bom, porque você acaba trazendo... É exatamente o que tu falou, cara. Você acaba trazendo um pouco do estado humano, né? Você tira essa questão de, tipo, sucesso a qualquer custo, todo mundo é bonito, todo mundo consegue, todo mundo tem um potencial enorme, e a gente sabe que não é assim. Tem gente que tem mais potencial, tem gente que tem menos potencial, existem divergências, cara. Vou falar pra você que uma pessoa que passou 30 anos da vida dela obesa vai ter o mesmo potencial da pessoa que passou 30 anos dela magra? Não. Mas é por conta disso que eu vou fazer com que ela seja menos que a pessoa magra? Também não. E as pessoas não sabem dividir essa questão. Não é porque você não tem as mesmas condições que você é menos. Não é que isso que vai corromper os seus valores. Os seus potenciais estão dentro das questões ambientais, das questões fisiológicas, mas existem possibilidades. E não é por conta dessas limitações hoje que você tem diante do espelho, diante de se aceitar, que você vai criar, por exemplo, um movimento positivista que muitas vezes castra a ambição do cara que quer mudar um comportamento. É assim que eu vejo hoje também, o que você falou da parte do positivismo, né? Muitas vezes você fazendo um carinho, digamos assim, com o pensamento positivista, não sei se você concorda comigo, tá? Você pode fazer com que essa pessoa diminua a ambição dela em mudança, porque de alguma forma o incômodo ele causa movimento. Se você atenua o incômodo, você também está atenuando o movimento. Movimento causa amadurecimento. Se você atenua, você tem esse efeito cascata, o cara demora mais para amadurecer. De certa forma, existem pessoas que estão mais preparadas para irem de encontro com essa realidade, né, cara? E de certa forma tem pessoas que estão menos preparadas. Mas o fato é que, diante de todas essas questões, todo mundo precisa entender que para você criar uma mudança, o ponto central, a causa maior, é você enfrentar o sofrimento. E sobre essa questão em si, o que a nutrição, digamos assim, tem um acordo tácito que ninguém fala? O que você tem a dizer sobre essa questão? Essa pergunta é legal, viu? É claro que é uma pergunta, acho que com um caráter muito mais sensacionalista do que prático, né? Mas eu acho que, de uma hora, acho que o único consenso, para não dizer a certeza,
que a nutrição tem é que a gente tem que comer folha. E os benefícios de comer folha são inegáveis. Eu acho. E quanto maior a diversidade, melhor. Isso não é um discurso para virar vegetariano, viu? Assim, por exemplo, os franceses, eles comem muito carboidrato, né? Os gregos comem muita gordura. E o que os dois comem em comum, bastante vegetais, né? A gente percebe que essa é uma população em que há uma redução de doenças típicas da população ocidental, que também comem gorduras, comem carboidratos em demasia. Ou seja, me parece aí que os vegetais eles possuem um efeito protetor, né? Mas eu acho que saiu disso e do beba água, eu acho que qualquer tentativa de manter a sua vida dentro dos limites da ciência da nutrição é um jeito hipócrita de negar a vida. Eu acho que a alimentação é assim, a vida é assim, as coisas não acontecem de maneira lógica, como dizem preto no branco, né? Acho que as coisas acontecem muito mais numa área cinzenta, nem no preto nem no branco, mas numa interseção, né? E a alimentação é assim, as coisas não acontecem do jeito que a gente se programa, ou que a gente se programa sofre alguma influência externa. Eu acho que a verdade é que uma das razões da desumanização que pouca gente se dá conta é essa busca da perfectibilidade contínua da vida, e acho que em que todo mundo quer ser belo, saudável, eterno, né? Anti-age hoje em dia, bem resolvido, é cheio de técnica. Eu acho que quando a alimentação se tornou ferramenta de controle comportamental, estamos quase todos vomitando. Na realidade, assim, o que eu vejo, tá? Sobre essa questão da nutrição. Eu acho que, querendo ou não, o mundo fitness, ele teve um poder de disseminação sobre a nutrição muito maior que o mundo saúde. O mundo saúde nunca ligou para uma abordagem específica, ele sempre deixou o paciente ou a pessoa que gostaria de mudar de comportamento bem à vontade, dentro daquilo que eu já falei, de uma diversidade enorme de escolhas. Mas o mundo fitness, ele acabou criando um mercado por trás disso, e esse mercado vem de forma incansável tentando definir aquilo que é melhor, seja melhor para sua eternidade, seja melhor para o seu emagrecimento, seja melhor para sua hipertrofia, e o que acaba, né, falando... como você disse ali, criando uma disputa entre as ciências de alguma forma. Agora, por que as pessoas, Euler, não conseguem, na sua opinião, naquilo que você vem estudando, por que as pessoas não conseguem mudar um comportamento alimentar, cara? Porque, de fato, entre as coisas mais difíceis do mundo, a relação com a comida, com certeza, tá entre os top 5 ali, eu chuto fácil. De Mauro, eu acho que a gente sabe que um hábito só muda com a implantação de um outro hábito, né? E hábitos respeitam a prática. Hábitos só respeitam a prática. Tem que fazer com frequência. Eu tenho 33 anos, eu tomo banho todos os dias. Como diz isso é um texto uma passagem do Leandro Carnal. Eu tomo banho todos os dias durante 33 anos. Tem dias que eu tomo 3 banhos por dia. Mas se eu não tomar um dia, vai feder, né? Então, hábito é diário, tem que ter prática. É igual o banho. Você toma todo dia. Se não tomar um dia, vai feder, né? Então, assim, eu acho que, além disso, esse hábito ele tem que mostrar as vantagens que ele vai nos trazer. Isso porque nós somos seres utilitários, né? Quanto mais bem-estar trouxer, a gente vai adotar esse novo hábito. E aí entra o conflito com o imediatismo dos resultados. Se as coisas não acontecerem do jeito que a gente quer, a gente já acha que não serve para mim, ou que eu não tenho capacidade para isso, ou que o profissional que me atendeu não tem competência. O Mark Twain dizia: nós não nos livramos de um hábito jogando pela janela fora. É preciso fazer o hábito descer a escada, degrau por degrau. É como um paciente meu que toma um café adoçado com 2 colheres de açúcar. Eu vou sugerir para ele que, após a minha consulta, que no dia seguinte ele tome esse café adoçado com adoçante, ou pior, sem nada, não vai dar muito certo. Então, eu vou sugerir que daqui a, uma semana, no tempo dele, 10 dias, que ele reduza essas 2 colheres de açúcar para 1. Daqui a outros mais 10 dias, que ele reduza para meia, ou que ele faça a transição para o adoçante. Pequenas mudanças geram resultados inéditos a longo prazo. Posso falar uma questão neurofisiológica sobre hábitos, só para abrir um parênteses aqui para quem nos escuta? É o seguinte, a gente tem muito no mundo coach, que é um mundo repleto de controvérsias, que um hábito é formado
depois que você pratica aquilo durante 21 dias. E para ele ser implementado a longo prazo, você tem que continuar essa prática 90 dias. Então é mais ou menos assim, você tem uma sinapse, que é a comunicação entre os neurônios acontecendo ali, você vai repetindo essa sinapse, o seu cérebro vai acostumando essa sinapse e aí ele manda isso lá para os gânglios basais, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, digamos assim. E aí o cérebro cria um comportamento automático, porque quando vai para os gânglios basais fica mais econômico e o nosso cérebro não quer gastar energia. Só que existe um porém muito grande que ninguém fala disso, né? Porque é muito mais fácil você falar que se você reproduzir um comportamento durante 21 dias e persistir durante 90 dias, você vai mudar a sua vida, né? Como se fosse um cosmético, um creme que você está passando no rosto, alguma coisa assim, né? E que a gente sabe que não é assim que funciona. É muito claro isso, né, cara? Então, a mudança comportamental, ela só tem sucesso não só depois que você vence esses 90 dias e que essa sinapse passou do córtex pré-frontal ou das regiões mais racionais, do cérebro para as regiões mais irracionais, ou subconsciente, se você quiser falar subconsciente, enfim, que seja. Não é só quando acontece isso, mas quando diante, por exemplo, uma crise emocional, você tem controle sobre essa emoção e essa emoção não destrua todos os bons hábitos que você construiu. Então, na questão psicofisiológica, digamos assim, o hábito ele não é construído só diante 21 dias mais 90. Não. Ele é construído a partir do momento que diante o caos, como eu costumo dizer bastante essa palavra, o caos, mesmo diante o caos, você consegue fazer uma boa escolha alimentar. Mesmo diante o divórcio, você enfrente esse sentimento e não deixe com que esse sentimento faça com que você destrua todos aqueles hábitos alimentares que você conseguiu conquistar durante anos, né? Mesmo com a mudança de país, a solitude ou a solidão não destrua aquele comportamento positivo que você demorou anos para construir. Isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque hábito não se cria fazendo comportamentos radicais, como você disse. Eu concordo com você que as pessoas não conseguem mudar um hábito porque elas querem se tornar outras pessoas, não elas mesmas melhoradas. Elas querem ser a mulher do Instagram, o cara do Instagram e por aí vai. Então elas querem fazer um loop que sai de um ponto, de uma extremidade até a outra, onde na verdade elas só deveriam fazer uma sequência de mudanças comportamentais sutis que no final das contas trariam comportamentos muito mais positivos, facilitariam a relação delas com os alimentos e por aí vai. É pena que isso requer tempo e as pessoas acabam não tendo esse tipo de percepção e acabam indo por uma outra via. Exato, e é aí que o marketing ganha muito dinheiro. O marketing ganha dinheiro sobre essas questões, sobre a frustração emocional do cara que já tentou utilizar as ferramentas que o mundo corporativo, digamos assim, inventou para todo mundo, para todos os tipos de comportamento. Então você tem mundo corporativo no relacionamento, mundo corporativo na nutrição e por aí vai. O que não vai dar nada certo, né? Porque quando a gente está falando de mundo corporativo, a gente está falando de comportamentos basicamente robóticos. Independente de quem é você, do que você faz, você tem que executar, porque é isso que você tem que fazer. E não é bem assim que funciona, por exemplo, no mundo da nutrição, que tem toda uma relação, que talvez a gente discuta aqui, digamos assim, nostálgica, relação com a infância e por aí vai, que é muito difícil você quebrar essa questão. Sobre outra questão, o que você diria para uma pessoa que não sabe? Então vamos abordar essa questão, dando continuidade. O que você diria para uma pessoa que não sabe se relacionar com a comida? Eu acho que alertar sobre os riscos à saúde que isso pode trazer, né? Poderia até parecer repetitivo demais, a depender da história dessa pessoa, em que pese, como nutricionista, eu acho que seja fundamental esse tipo de abordagem, uma abordagem mais técnica, a fim de fazer com que a pessoa compreendesse os riscos que ela esteja exposta, né? Mas em uma outra análise, se a gente entendesse não saber lidar com episódios de jacadas, como dizem, né? Pouco importa o que pensam de jacada, o que seria jacada hoje em dia. Vamos entender aí como falha no nosso propósito. Eu acho que se a gente entender esse não saber lidar com episódios de falhas, o mais importante dentro desse mundo contemporâneo que você estava dizendo agora, né, numa sociedade que fala muito sobre ter um corpo magro, em seguir uma alimentação com várias estratégias e, portanto, você
de repente fica achando que se você não conseguiu seguir a dieta tão bem quanto seguiu ontem, hoje, né, você já estaria mal. A gente percebe que nesse movimento a gente acaba gerando uma espécie de ansiedade contínua, em que você tem que ter cada vez mais sucesso com o plano alimentar, todos os dias bater uma nova meta com a alimentação. E é claro que nem sempre dá pra gente ir bem, porque na vida há uma série de formas de você encontrar o fracasso. Na vida há uma variável de contingência que você pode tentar fazer tudo certo, mas no final sai tudo errado. Por exemplo, a pessoa estava indo super bem com a alimentação, tendo resultados visuais perceptíveis, mas de repente ela teve que arrancar um dente, o siso. E isso de repente impossibilitou ela de treinar, de se alimentar bem, ou de repente uma pessoa que adoece com muita facilidade, ou uma pessoa que nasceu com um temperamento que tem a necessidade de dormir muito, enfim, qualquer uma dessas contingências da vida real. Então, por isso eu dizia que a melhor forma da gente lidar com esse fracasso é ver nesse fracasso como algo que te dá noção do seu tamanho, que te mostra teus pontos fracos e, assim, acho que principalmente te ensina como é ridículo aquele povo que fica o tempo inteiro dizendo que você tem que seguir uma dieta, que você tem que emagrecer, que você tem que ter sucesso. Ou seja, eu acho que uma forma interessante de tu lidar com esse fracasso talvez seja você usando ele como uma forma de distanciamento para você mesmo não acabar virando aquele sujeito, aquela pessoa chata que de fato acredita que a única coisa que importa na vida é uma barriga chapada, é um bumbum na nuca. Eu não troco uma vírgula do que você falou, cara. Viu? Tem aquela questão também, não sei se você... Provavelmente você deve ter pegado, você deve ter atendido muita gente assim, de o pessoal que chega no consultório e aí você vê um paladar infantil, né? E aí quando você começa a se relacionar com aquela pessoa, você percebe que toda vez que acontece um comportamento infantil, é porque essa pessoa está tendo uma sensação emotiva. Ou porque ela tá feliz, ou porque ela tá triste, ou porque, sei lá, ela conseguiu uma promoção no trabalho, e aí ela se recompensa como se ela fosse um cachorro, né, em adestramento, né, tipo assim, ó, você fez um negocinho bonitinho, então você ganha. Você não fez um negocinho bonitinho, então você perde, né? E as pessoas acabam perdendo essa capacidade de se relacionar com essa infantilidade, né? De que você não precisa sempre buscar recursos alimentares para suprir um sentimento que você ainda não conseguiu ali se relacionar, seja uma tristeza ou uma felicidade, independente da extremidade, assim como também você pode se entender melhor para não ficar numa busca incessante de um corpo que seria quase impossível, criando um colapso na nutrição, que você vai realmente ter uma má relação com a comida. A pessoa que fala que tem uma boa relação com a comida depois de um colapso em relação à estética, ela tá mentindo. Ela não tem uma boa relação com a comida. Ela tá praticamente um robô. Então ela tá trazendo aquilo que eu falei para você do mundo corporativo, né, daquela pressão, daquele má relacionamento consigo mesmo, má relacionamento com a comida para a vida dela, mesmo assim falando para os outros que ela tá super bem, que ela tá comendo bem, que ela adora fazer dieta. Adora fazer dieta é o cacete, porra. Quem que gosta de ficar, né, pesando alimento, velho? Né? Toda hora não é interessante isso. Tudo bem que em algum momento da vida você vai ter que entender um pouco do que é porção para você atingir um certo objetivo. Principalmente uma pessoa, por exemplo, que está obesa, querendo ou não, ela tem que ter um pouco de noção de porção porque ela perdeu ao decorrer do tempo essa noção, né? Quando você fala do mundo corporativo, que tem aquela diferença do conceito de ambição. No mundo corporativo, se eu estiver satisfeito com aquilo que eu tenho, eu sou um loser, né? Se contenta só com o que tem, não vai buscar mais. Na vida pessoal, eu acho que você se contentar com o que você tem, eu acho que é muito mais inteligente, porque é alguém que sabe, que conseguiu encontrar o seu tamanho, né? Que não fica tentando buscar ideais que fogem da limitação daquela pessoa. Isso aqui não é um discurso derrotista ou para que você se acomode, né? Mas eu acho que se conhecer passa muito por esse processo. Eu acho que o importante não é onde você vai chegar com essa mudança. O importante é o processo, é o caminho que você faz. Isso é muito mais transformador do que você ficar pensando em daqui a tantos dias eu vou chegar numa condição X. O mundo
contemporâneo é basicamente isso, né? Ele faz com que você tenha que seguir um caminho que muitas vezes nem é aquele caminho que você deveria seguir. E aí você acaba percebendo durante o percurso que não é aquilo, você muda de percurso, porque aquilo não acaba fazendo sentido, até a própria busca pelo propósito, por aí vai, perde o sentido em algum momento da vida, e aí você acaba descobrindo que é no percurso que existem as possibilidades de mudança. Por quê? Porque é no percurso que acontecem os eventos, os fenômenos, né, que nos incomodam, que nos ajudam e por aí vai. Nesse mundo corporativo de hoje, muita coisa mudou. Eu não acho, só um parênteses, eu não acho que o mundo de hoje é mais fácil ou mais difícil que o mundo de antigamente. A gente só meio que trocou, né? Aliás, eu acredito que antigamente era muito mais difícil. Você pega aí pré-história. Pega aí 20 mil anos, 30 mil anos atrás. Você imagina você morar no meio da savana? Pelo amor de Deus, cara. Puta mundo difícil do cacete, né? Enfim, mas uma das objeções atuais do mundo de hoje é que existe falta de tempo. Apesar de eu concordar em partes, eu não concordo 100% com isso, tá? Concordo em partes. Você acha, na sua opinião, que falta de tempo para cozinhar é uma desculpa ou um fato? Do jeito que você atende aí na clínica, o que você tem a me dizer sobre isso? Eu acho que isso depende da análise, sabe, Dimauro? Eu acho que é desculpa quando você percebe, né, com o paciente, após a elaboração da anamnese, que a pessoa não faz porque demanda algum esforço, porque ela perde tempo para descansar no final de semana. Eu costumo dizer que a prioridade é uma palavra que não tem plural. Não existe prioridades. Ou você faz uma coisa bem feita, como prioridade, ou você faz todas as outras de forma mais medíocre, né? No sentido de média, mediano. Então, e eu sempre acho que a saúde ela tem que ser prioridade. Cuidar do corpo é tão importante quanto cuidar de qualquer outra parte. Cuidar da alimentação é tão importante quanto cuidar do intelecto. Eu acho que não adianta muita coisa você ter um grande pensamento se ao subir um lance de escadas isso para você passa a ser um desafio épico. Mas a outra análise dessa moeda, e já passa por uma certa estrutura financeira, né? Eu acho que enquanto você, entre aspas, luta pela sobrevivência ou de alguma forma você é responsável direto pela sobrevivência de outras pessoas, eu acho que o discurso muda um pouco de tom. Eu acho que isso fica claro quando você desce na pirâmide econômica e não dá para tu bater meta no trabalho, para você ter que bater meta em casa, botar comida na mesa, dar atenção para filho, aguentar o chefe no seu ouvido, gastar dinheiro se deslocando, trabalhar no final de semana, muitas vezes para oferecer as mínimas condições de moradia para a tua família e, somado tudo isso, ainda ter que cozinhar. Eu acho que se a gente colocar essa análise que eu fiz em lados opostos, eu acho que tu vai perceber que isso é muito mais um fetiche da burguesia. Quando a gente analisa isso sobre uma estrutura de classe econômica. Eu não estou incluindo aí o centrão nesse meio, mas quando a gente observa o que está por trás disso aí, eu acho que é muito mais um fetiche da burguesia. No século... eu vou fazer um comentário aqui, a gente pode até discutir sobre isso, talvez um pouco... Não sei se eu vou tomar muita patada por conta disso, porque eu já tomei muita patada quando eu falei de feminismo, né? Mas vamos ver se a gente consegue seguir uma linha aqui, mais ou menos, né? Consciente, racional, sem ferir ninguém, sem ferir a parte de gênero. Eu entendi o seu ponto de vista, a parte social e a parte da circunstância. Muitas vezes, homens principalmente, né, tem que trabalhar horrores para dar um mínimo de sustento para a sua família. Não que a mulher não possa fazer isso, ela pode fazer isso, mas a gente sabe que a mulher tem muito mais competência de cuidar da casa, cuidar dos filhos do que o homem. Isso é uma decisão da mulher, se ela quer ou não, enfim, é uma decisão dela. Eu acredito que, diante dos estudos que eu li e tudo mais, que quando a mulher sai do ambiente familiar, da parte da casa mesmo, dos cuidados do domicílio, você percebe que existe uma fragmentação de uma parte da saúde. Eu não sei se você percebe isso, mas a gente começa a ver que as mulheres, quando cozinhavam, proporcionavam uma nutrição melhor para a família. A partir do momento que a mulher sai
da cozinha e também enfrentam o mercado do trabalho, você também percebe que existe uma má qualidade alimentar dentro daquela família. Não sei se você já viu isso, se você concorda ou não, mas pelo menos os estudos que eu andei vendo tem relação. Inclusive, algumas questões relacionadas à obesidade estão ligadas com a entrada da mulher no mercado do trabalho, mas a entrada massiva da mulher, eu estou falando, tá, no mercado do trabalho, fazendo com que toda a parte, digamos assim, doméstica, não desmereço a parte doméstica, tanto é que é um trabalho para mim muito foda. Quem é casado com mulher sabe o que é cuidar, e não tem, né, condições, por exemplo, ter uma doméstica em casa, sabe o que é cuidar de uma casa. Mas quando a gente percebe que a mulher sai, a gente também percebe um colapso na nutrição. A minha questão é a seguinte para você, você acredita, tudo bem, a gente tem a parte da falta de tempo e a desculpa para cozinhar, a gente sabe, e a pessoa que está escutando a gente tem o bom senso para ponderar quando ela está dando uma desculpa e quando é um fato de vida. Por exemplo, a pessoa não trabalha 48 horas de final de semana, a pessoa tem todo o direito de descansar, mas como você disse, como prioridade não tem nada de plural, ela pode também descansar uma parte e cozinhar a outra parte se ela bem queira melhorar a saúde. Agora, a minha questão central é a seguinte: você acredita que a saída da mulher no século XX, principalmente, do lar para o mercado do trabalho, influenciou a nutrição da família? O que você acha disso? Não estou abordando nenhuma questão de feminismo aqui, nada disso. Eu estou só abordando uma questão relacionada aos fatos. Tá? O que você acha disso? Eu acho que isso é inegável, né? No sentido de que sempre que a gente tenta resolver um problema, a gente acaba criando outro. Eu acho que a humanidade sempre veio nessa pegada, né? É muito evidente que a mulher merece o espaço dela no mercado de trabalho, e eu vejo isso como uma baita de uma conquista muito boa, mas em contrapartida, o que nós criamos, né? Aí a gente já criou um problema em cima da alimentação doméstica, como você citou aí nesses estudos. E eu acho que para tudo que a gente faça atualmente, a gente acaba solucionando alguns problemas e acaba criando outros como consequência. Eu acho que hoje em dia, uma das formas de nós nos relacionarmos com o problema é achar que ele vai ter solução. E não sei até que certo ponto isso aí pode ser verdade. Não, a minha indagação não foi nem falar que o lugar da mulher é na cozinha, para cozinhar para a família, nada disso. Só foi, de fato, um relato para a gente perceber como que existe uma série de fatores que circundam a mudança dos hábitos alimentares de, por exemplo, um contexto familiar. Por que estou te falando isso? Cada vez mais a gente vê crianças acima do peso, o que dificulta o processo de reversão disso. Se a gente já tem uma criança obesa, é mais difícil, quando ela chega na vida adulta obesa, conseguir esse emagrecimento. A chance de sucesso diminui. É diferente de uma pessoa que engordou ao longo da vida. Não, a pessoa já nasce no ambiente obesogênico, já se torna obesa e por aí vai, né? Então, a minha sugestão aqui, para que esse bate-papo flua da forma que eu gostaria que ele fluísse, é que precisa de um acordo entre as partes, tanto do homem como da mulher, para que a falta de tempo para cozinhar não seja uma desculpa, seja o mínimo de desculpa possível, para que sempre exista uma comida fresca na mesa. Não só porque é um prazer comer uma comida fresca, mas para melhor preparar, por exemplo, a criança que vai ter um monte de problema quando ficar adulto, não precisar resolver o problema da obesidade. Porque a obesidade é um problema violento. As pessoas não têm noção da magnitude do problema psicofisiológico que é a obesidade. Mas então, se a gente tem uma família que está ali lutando para que a saúde de fato aconteça, colocando alimentos frescos, porque está acontecendo um revezamento doméstico na parte do cozinhar entre homens e mulheres, talvez a desculpa de tempo de cozinhar não exista. Então essa é a minha questão central. Talvez seja mais interessante a gente abordar o leque de possibilidades dentro do ambiente familiar para que a gente consiga mudar hábitos de fato. Ô Euler, posso fazer mais uma pergunta para você? Opa! O pessoal mandou algumas perguntas aqui e aí eu quero perguntar uma em específico e aí a gente debate sobre isso e aí podemos encerrar. A pergunta é a seguinte: vontade diária e constante por doce
é um problema fisiológico da microbiota? Você pode sintetizar para mim? Ou isso também é um problema psicológico? Aí eu acho que a gente tem que fazer as duas análises e eu acho que, em certa medida, as duas se completam a partir do momento que eu tenho a serotonina sendo produzida ali a partir da minha saúde, da minha microbiota, né? E a serotonina é um hormônio que tem relação total com alterações emocionais, com redução de ansiedade, enfim, aspectos cognitivos passam por essa saúde intestinal decorrente de uma microbiota saudável. Então, acho que isso é inegável. Estudos bastante recentes já fazem relação da depressão em ser uma doença inflamatória, que tem relação também com esses marcadores bioquímicos inflamatórios do intestino. A outra análise, ela já vai ser um pouco mais comportamental, né? É aquilo que eu falei durante o podcast inteiro. Eu acho que você tem que identificar o problema, encarar de frente, saber como ele te pega na esquina para você aprender a conviver com ele. Não adianta discursos de autoajuda ou técnicas de superação, que isso não vai fazer você ir ao olho do problema, né? Acho que você deve encará-lo, conhecê-lo e saber como sublimar, como diz numa linguagem mais da psicanálise aí de Freud, que é, de repente, você, depois de não sei quantos anos convivendo com essa ansiedade, com essa compulsividade por doce, de repente você conviveu tanto com isso que você foi escrevendo um livro sobre isso. Aí sublimou o sintoma. Você encontrou um mecanismo para tentar driblar aquilo. O problema nunca vai deixar de existir, ele vai estar lá. Você vai ter que aprender a conviver com ele e saber como ele te pega na esquina. E em cima disso, mais uma vez, volto que o mais importante é o processo e não onde você quer chegar. Euler, cara, obrigado pelo bate-papo, foi fantástico, acho que vai ajudar muita gente. Essa parte comportamental é uma questão que está em alta. Eu vejo que sempre esteve em alta, mas a gente percebe que cada vez mais está em alta porque tem gente, digamos assim, não com boas intenções, ganhando muito dinheiro com essa parte comportamental, não resolvendo bosta nenhuma de problema, né? Eu espero que aqui a gente tenha deixado claro que o problema em si, ele é muito mais intrínseco, muito mais emocional do que as pessoas imaginam. Então, é um convite, talvez esse podcast foi um convite para a pessoa fazer uma introspecção, entender um pouco mais dela, antes dela seguir uma estratégia nutricional ou antes dela seguir uma moda, que seria, como que a gente abordou aqui, o tema do podcast. Cara, de coração, obrigado pela sua participação, Euler. A gente podia fazer mais vezes isso aqui. Vamos? Só chamar que a gente debate o tema aí, vamos fazer de novo. Eu também gostei, eu agradeço demais o convite, Mauro. Bom, é isso. Obrigado por você ter escutado o podcast TDMcast até o final. Eu espero que você tenha gostado. O contato do Euler vai ficar aqui embaixo. Quem não conhece o Instagram dele pode acessar aqui embaixo, conhecer. Eu espero que você tenha absorvido o nosso recado. Um forte abraço e bons treinos.